Olá, boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira, o programa que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Chantal Raies, libanesa, que trabalha no Brasil para o jornal Libération, de Paris, para o Le Temps, de Genebra e para o Le Soir, de Bruxelas. Verônica Goizueta, peruana, correspondente do jornal ABC, espanhol. Thierry Augier, francês, do jornal Les Echos, de Paris. Carlo Caiuti, italiano, da agência ANSA, italiana também. Olá, boa noite a vocês, obrigada por terem vindo ao Legião. Senhores, primeira pergunta. A presidente Dilma foi notícia internacional na semana que passou? Teve vários acontecimentos, né? A Dilma teve uma projeção internacional. Teve essa visita a Roma com os comentários sobre o Papa e também no plano internacional teve a popularidade recorde e espetacular da presidente Dilma Rousseff, essencialmente por causa de uma mistura positiva do emprego, do baixo desemprego de um lado e da renda que se firma e que continua sendo muito bem. De um lado tem uma mistura positiva que sustenta a popularidade dela, de outro lado tem uma mistura negativa, até mistura feia, dizem alguns investidores, de baixo crescimento e de inflação alta. Mas nessa combinação, junto à população brasileira, junto ao eleitorado, é o lado positivo que importa e que explica porque a presidente Dilma tem essa popularidade absolutamente recorde. Tem um outro fator também, além do emprego e da renda, que são, com certeza, os principais ingredientes da alta popularidade dela, e que ela conseguiu desvincular a imagem dela da imagem do Lula, ela conseguiu firmar uma imagem própria, a percepção entre a população e que ela é uma mulher de pulso firme, uma durona, uma administradora. Eu acho que isso conta bastante. Conta bastante as ela pessoas. Ser mulher e ser a mulher que faz. Não é verdade, aquele discurso do Dia da Mulher, do 8 de março, foi um discurso muito forte. Esse muito lembrado nessa popularidade, né? Nas explicações sobre os índices de popularidade, que eu estava procurando aqui os números, para não falar errado, é 79% de aprovação pessoal a ela e 63% de... Tem outra coisa interessante nessa pesquisa, que é uma popularidade mais alta que a do Lula, né? No Nordeste. No Brasil bem, mas no Nordeste também. No Nordeste também. 85% Exatamente. de popularidade. A popularidade dela, pessoal, e a popularidade do governo chega lá a 78%, 72%. E também tem algumas medidas pontuais, como a desoneração da cesta básica e a baixa dos preços da eletricidade. São essas as coisas que as pessoas lembram, segundo uma parte dos jornais, e a coisa que as pessoas não se lembram é do PIB de 0,9%, por exemplo. Porque esse PIB, ele é um PIB que tem mais a ver com... O PIB baixo, né, tem mais a ver com serviços, indústria, agricultura, mas não com o bolso do consumidor. O consumo cresceu dentro do PIB, né? Foi uma das coisas que ajudou a PIB a não ser pior. Uma das explicações do mistério da popularidade da presidente Dilma é que, segundo o Diese, no ano passado, entre 700 categorias pesquisadas, 95% tiveram aumento, reajuste maior que a inflação. Então, o salário mínimo em média, deu 2% a mais que a inflação para 95% das categorias. Ou seja, está todo mundo com mais dinheiro no bolso, não é isso? Você também, Verônica? Eu acho que não represento. E você, Carlos? Bom, na verdade, jornalista é um pouco diferente. Não, mas eu acho essa análise e também a visão das pessoas, dos cidadãos brasileiros, um pouquinho, vamos dizer, de curto prazo. Porque se a gente analisar assim, o PIB, que está numa fase de desaceleração faz alguns anos, em aumento do nível de emprego, são dois dados que não batem. Quer dizer, emprego de baixa produtividade. Então, quer dizer, em aumento dos salários, com emprego de baixa produtividade, no médio e longo prazo, o que vai resultar? Numa baixa competitividade do Brasil. Isso já resultou, né? Fora que não estão sendo enfrentados os gargalos da competitividade do Brasil, quer dizer, infraestrutura, a gente viu lá em Santos, não consegue se embarcar soja. Isso no médio e longo prazo, eu quero ver quanto vai aguentar essa popularidade da Dilma, né? E o gasto dos governos, porque o Nordeste, porque, é claro, é a área mais beneficiada pelas políticas de intervenção pública do governo. Então, quer dizer, temos que analisar todos os dados para ver o que vai acontecer daqui a um tempo. E o emprego é bom
mas ele está, na comparação dos fevereiros, do fevereiro de 2011, fevereiro de 2012, fevereiro de 2013, o emprego estaria o número de vagas de empregos formais está caindo. Foi 280 mil em fevereiro de 2011 e foram 123 mil agora em fevereiro de 2013. Agora, Thierry, você falou logo que você começou de uma má fama do Brasil internacional. O que aconteceu? Onde você andou que você ouviu isso? Bom, isso é um sentimento que está se difundindo mais, especialmente no exterior. Durante a reunião do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a semana passada no Panamá, isso estava muito claro e isso foi confirmado também com alguns economistas brasileiros. Tem um tipo de mau humor em relação ao Brasil, apesar dos roadshows e das tentativas de atrair investimentos em infraestrutura. Tem muita gente que começa a pensar que o Brasil está muito intervencionista, está fazendo coisas demais e que isso não vai dar certo. É uma escolha política do governo, esse governo foi reeleito 3 vezes, então claramente uma vontade política de influir sobre os rumos da economia com intervenções pontuais. Mais característico deste governo, sim, do governo Dilma do que dos anteriores. Isso começou em 2006, com a saída do Palocci e a nomeação do Manteiga na Fazenda. Mas isso foi progressivo. Agora o governo Dilma tem sinais ambíguos, às vezes é intervencionistas, às vezes é a favor do mercado. Não é tão claro assim. Mas na visão dos banqueiros e dos investidores financeiros, é muito claro que o Brasil está muito mal na foto. Então, é uma coisa que tem que tomar em conta. Eu falei, inclusive, com economistas brasileiros, que dizem sim, essa história do intervencionismo está chateando a gente. Teve uma admissão muito forte, muito honesta, de um lado de um diretor do Banco Central lá no Panamá, que diz que não tem almoço grátis. O Banco Central brasileiro? Brasileiro. Tá bom. Um diretor que estava lá, que fez um discurso sobre controle de capitais, ele admitiu não ter almoço grátis. Esse controle de capitais deixa sequelas com o investidor. Foi até engraçado porque 2 ou 3 horas depois, num evento distinto, diferente, numa sala do BID, o ministro das Finanças do Chile, Larraín, utilizou a mesma expressão, não tem almoço grátis. É para condenar absolutamente o controle de capitais, é para dizer que não tem política econômica progressiva, só tem econômica política boa e política econômica má. Ou seja, a do Chile é boa, é isso que ele está dizendo? Quer dizer, tem um hiato muito grande entre aqueles países, Chile, Peru, que estão seguindo a política ortodoxa, e outros países, e o Brasil, que introduziu alguns controles de capitais limitados, mas mesmo essa introdução limitadas do IF e tudo, isso já desqualifica o Brasil nos olhos daqueles investidores. E aí entra aquela história que a gente já falou sobre o investimento, que no Brasil continua muito baixo, né? Exato. 18%. Mas o investimento estrangeiro direto continua bom. Continua bom, e também tem uma coisa. Tem gargalos, com certeza, tem problemas, tem um chamado custo Brasil que é muito alto. No entanto, o que a gente vê também é que eles estão oferindo lucros, as empresas estão oferindo lucros grandes. Tudo bem, o investimento está baixo e a Dilma, a gente se esperava que depois de o Lula ter apostado no consumo, a Dilma ia apostar mais no investimento. Até agora isso não se verificou completamente. Mas o que a gente pode ver também é que as empresas reclamam, mas continuam oferindo lucros muito altos. Agora, gente, o governo tem uma política progressiva de desoneração. Não sei se vocês estão, quer dizer, é evidente, mas é quase como se fosse, no fim, uma reforma tributária. Sim, que é importante. É tanta desoneração, mas ao mesmo tempo não se vê, ao mesmo tempo a gente tem inflação alta e ao mesmo tempo o governo não está gastando menos. Isso eu acho que é outro dos fatores da popularidade, o governo ele está desonerando
pelos lados que ele consegue, porque já viu que pelo Congresso a reforma tributária não vai sair. Então, desde 1998, por exemplo, ninguém consegue fazer reforma tributária. Há um tempo já, e principalmente nesse governo, acho que está tendo algumas medidas em benefício de pequenas empresas, enfim, e facilitação de empréstimos através dos bancos estatais. Então, isso também ajuda. Agora, e para destravar o investimento? O que é que vocês acham? Quer dizer, porque parece que se a reputação do Brasil está se disseminando como este país intervencionista, o investimento pode continuar não reagindo, né? Essa semana passada mesmo, teve uma pesquisa da Fiesp que mostrou que os empresários em 2013 vão investir ainda menos, os industriais de São Paulo. Um resultado que assustou, inclusive, a própria Fiesp, que não esperava isso. Sim, isso foi um dado interessante, porque a gente estava numa dinâmica de retomada do crescimento. Sim. E a gente viu, segundo essa pesquisa, que a confiança dos investidores não está muito grande, não está muito forte. Agora, como disse a Chantal, tem que distinguir entre o investimento de longo prazo e o investimento direto estrangeiro, especialmente, e investimento financeiro de curto prazo. Apesar de todos os problemas, quem é que vai deixar de apostar no mercado de 200 milhões de consumidores? Com renda maior do que o valor da inflação, quer dizer, renda crescente. Tem algumas projeções que dizem que mais 20 milhões de brasileiros vão entrar na classe C nos últimos anos. Se o PIB continuar a 0,9% ao ano, isso não vai acontecer. Mas isso também o governo quer um milagre, porque a renda per capita do ano de 2011 para o ano de 2012 não subiu. Né? Quer dizer, essa renda média de quem está trabalhando ainda parece ter gás para subir, mas... Tem indício de recuperação, mas houve uma forte alta nos anos... Houve, mas acontece que nos anos Lula, que o crescimento foi em média como 3,5%, 4%, não é isso? Agora nós estamos num crescimento que foi 2,7%, 0,9%, e se fala, o que os economistas dizem é que o Brasil não pode crescer mais que 3%, porque não tem mão de obra, porque não tem porto, porque não tem... O grande problema é a infraestrutura. Pois é. E o porto. E o porto. Essa semana foi terrível, do ponto de vista da soja. A gente estava muito feliz com essa notícia que vai ter uma safra recorde de grão esse ano de 180 milhões, inclusive da soja de mais de 80 milhões de grãos. E a gente não consegue escoar esse grão. Alguns anos atrás teve um problema em Paranaguá e agora, desde algumas semanas, tem problema no Porto de Santos e que está chegando ao paroxismo que nada anda, nem pela estrada. Chega mais rápido a pé. Nem que pela estrada, nem pelo porto. Esse fim de semana teve 43 navios esperando na barra do porto. Então, tem gargalos de todos os lados. E o triste é que a China está deixando de comprar do Brasil e comprar na Argentina. Claro, o Chile é o primeiro parceiro comercial do Brasil. É isso que eu acho que os investidores estrangeiros têm medo de investir aqui, porque o investidor vai investir numa plantação de soja, vai colocar maquinário de última geração, quando é para o momento de vender, no momento vamos ver, né? Não consegue sair do Brasil o produto, então ele vai perder dinheiro. Isso assusta muito os investidores, fora os problemas clássicos, a burocracia, a falta de mão de obra qualificada. Mas isso eles reclamam sempre. Tudo isso é verdade e continuam investindo. Então, 60 bi, o país pulou da 14ª posição no ranking dos países que recebem investimentos estrangeiros diretos em 2009 para a 6ª posição no ano passado. 60 bilhões entraram no Brasil. Então, eles reclamam, tudo bem, isso é sustentável? Com os gargalos da infraestrutura? Não, talvez, mas por enquanto, a gente não vê um sinal prático de que o investidor estrangeiro está saindo do Brasil. E tem também um efeito de modismo. Durante os últimos anos, o país da moda era Brasil, agora é México. Claro. Legião Estrangeira volta depois do intervalo. Até já. De volta ao Legião Estrangeira, o programa que repassa o noticiário internacional sob a ótica de correspondentes estrangeiros sediados em São Paulo ou no Brasil. Senhores, um acontecimento importante no cenário internacional na semana que passou foi a visita do presidente Barack Obama ao Oriente Médio. Chantal, este assunto é com você.
Diga. Conte tudo. O que você achou da visita? Então, a própria Casa Branca já tratou de baixar as expectativas antes mesmo de o Obama chegar lá. Porque é uma visita assim, oficial de 4 dias, mas o resultado é muito pífio e já se sabia isso antes. Por quê? Ele, na verdade, ele não tinha ido para Israel durante o primeiro mandato. Ele não é popular lá. Inclusive porque o primeiro grande discurso que ele fez quando ele foi eleito há 5 anos no primeiro mandato foi no Cairo, e o público que ele queria alcançar era o mundo árabe muçulmano. Portanto, então, ele condenou os assentamentos em Israel. De uma maneira muito firme. Ele disse que era um entrave à paz. Então, isso desagradou muito. Agora, esses assentamentos, vamos só contar para as pessoas, né? Os assentamentos são, vamos dizer assim, invasões, desculpe a palavra, judaicas de pessoas do Estado de Israel em território que foi delimitado como sendo palestino. É uma expansão territorial dentro dos territórios palestinos. Então, ele foi seduzir o povo israelense. E, na verdade, no final do mandato, do primeiro mandato dele, a questão do processo de paz entre israelenses e palestinos já tinha saído das prioridades da Casa Branca. E ele chegou em Israel sem nada em mãos. Ele foi fazer essa visita sem nada em mãos, ele não tinha nenhuma proposta de paz. Ele falou do processo, ele tentou sensibilizar a juventude israelense à importância de se colocar no lugar do palestino para ver que ele merece um Estado. Discurso esse que foi aplaudido de pé. Sim, porque provavelmente a juventude israelense talvez não queira também pensar como a geração mais antiga. Mas a questão é que ele chegou sem nada, ele foi muito menos firme em relação aos assentamentos judeus nos territórios palestinos do que ele tinha sido durante o primeiro mandato. Inclusive, o governo israelense não tinha dado nenhuma importância às injunções dele de parar com o processo de assentamentos. Inclusive, exato. No dia que a Palestina foi admitida como Estado observador na ONU, no dia seguinte, Israel retomou os assentamentos, não é isso? Então, ele não disse, por exemplo, que um pré-requisito para a retomada das discussões, das negociações entre israelenses e palestinos, que são paradas desde setembro de 2010, ele não disse que um dos pré-requisitos seria parar o processo de assentamentos, que hoje é o maior entrave à retomada das discussões. Ele deu uma no cravo, uma na ferradura, durante toda a viagem, apesar desse ponto negativo, vamos dizer, do ponto de vista palestino, que foi uma diminuição na ênfase contra os assentamentos, os discursos foram uma no cravo, uma na ferradura. O Palestina precisa ter Estado, os Estados Unidos está comprometido com a ideia dos 2 Estados. Mas não faz nada. Comprometido com a ideia, mas não faz nada. Disse que o John Kerry vai gastar bastante tempo lá. Os Estados Unidos pagam todo ano 3 bilhões de dólares para Israel. Então, são também os maiores doadores de dinheiro para os Estados palestinos. Nós não conhecemos os montantes. Certamente não são tão altos. E olha que o povo palestino, que está numa situação de extrema pobreza, certamente precisaria mais disso. Grande parte desses 3 bilhões que vão para Israel é para a compra de material bélico, para justamente garantir a supremacia militar de Israel na região. Mas, então, ele é o maior aliado de Israel na região. Por que ele não faz nada para obrigar os israelenses a chegar a uma solução de paz? Você tem a resposta? Não, sim, tem um grande apoio, tem uma empatia muito grande nos Estados Unidos com Israel, e não só dos judeus, do cidadão ordinário. Agora, gente, fale. Mas eu acho interessante que, por exemplo, uma das razões, eu acho que o Obama, que até você deixou um pouquinho do lado a questão do processo de paz, é a antipatia pessoal entre ele e o Netanyahu. Sim. Ele nunca se deu bem com o Netanyahu, até abertamente o Netanyahu, durante a campanha eleitoral, apoiou o adversário, né, de Obama, o Mitt Romney. Então, quer dizer, até uma questão pessoal pode estar sendo problemática. Aí eu acho até com o novo governo israelense
que não tem mais, não é mais suportado de forma tão forte pelos colonos, pela parte mais radical da direita israelense, mas tem um apoio um partido novo, né? Um partido de centro, um partido que abertamente fala em paz com os palestinos, poderia ser um novo começo, né, para uma nova tomada de reconhecimento. Não se sabe se no mandato do Obama ou no próximo presidente, mas com certeza é uma eliminação de algum atrito, né, de alguma forma. Mas eles estão continuando os assentamentos. Agora, parece que o coitado do Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, está querendo tanto retomar as negociações que estaria disposto, segundo documentos internos da Autoridade Palestina que vazaram para a imprensa americana, estaria disposto até a retomar as negociações, mesmo sem que Israel pare os assentamentos. Veja só. O John Kerry vai trabalhar muito, se ele realmente tiver vontade de fazer. Ele vai ter trabalho para fazer. Trabalho que não vai faltar. Carlos, você falou no Partido Novo ali de Israel. Na Itália, o seu país, teve um partido também, tem um partido novo. Tem bastante trabalho para nós jornalistas na Itália, né? Exatamente. Como ele chama mesmo? 5 estrelas, Movimento 5 Estrelas. Não é um partido, é um movimento 5 estrelas. Porque então, é um movimento antissistêmico, né? É um movimento que nasce como movimento de protesto contra a situação na Itália, mas em geral na Europa, de forte crise econômica, de aumento do desemprego, de um sistema político, de uma classe política que é percebida como corrupta e inapta a governar uma situação dessa. Então, eles tiveram um resultado surpreendente. Eles chegaram a ter o mesmo... Aliás, eles foram o primeiro partido, em termos de votos, na Câmara dos Deputados, superando o Partido Democrata, que era dado como grande ganhador, né, nessas eleições, e o Partido do Berlusconi, que foi outra surpresa que ele se recuperou de uma forma extravagante nos últimos segundos quase da competição eleitoral, chegando a um empate técnico. Mas vai ser possível formar governo ou não? Agora já faz 3 semanas as eleições, ou 4, não é isso? Então, foram no final de fevereiro as eleições, agora já passou um mês quase. E o Napolitano, nessa semana, colocou... A Constituição italiana é um pouco complicada, porque quem nomeia o governo é o presidente da República. Tá. Então, ele, que é o Giorgio Napolitano. Que é o Giorgio Napolitano, que, aliás, ele está no final do seu mandato. Então, ele tem um pouco de pressa para nomear esse governo, porque daqui a pouco ele vai embora. Então, uma vez que as câmaras são formadas, que as eleições são formadas, que a Câmara está formada de uma forma bastante particular, a primeira vez na história da Itália que tem um resultado desse tipo. 30% mais ou menos o Partido Democrata, 30% o Movimento 5 Estrelas e 30% o Partido Berlusconi, mais ou menos, com 10% do Partido do Monte, que é o grande perdedor. Que é o grande perdedor. Mário Monti, aquele que aplicou a austeridade. Que foi o último, então, foi o governo técnico que foi considerado como o salvador da pátria, né, no começo, no final da última legislatura, e no final foi quem perdeu as eleições. O que acontece? O Partido Democrata, que ele achava que ia ser ganhador, que no final ele ganhou na Câmara, mas não ganhou no Senado. Então, ele quer fazer um acordo com o movimento do Beppe Grillo. Mas o movimento do Beppe Grillo não quer fazer acordo com o Partido Democrata. E depois, o Partido Democrata não quer fazer um acordo com o Berlusconi, que quer fazer acordo com o Partido Democrata. Então, tem essa situação de jogo das 3 cartas, que é meio complicada, né? Essa situação instabiliza de novo a situação do euro, e essa semana tem esse grande caso do Chipre. E tem um novo partido também na Alemanha. Falando disso, tem um novo partido que chama Alternativa, eu acho, contra o euro. Um primeiro partido que surge para o fim do euro. É sintomático que isso surge primeiro na Alemanha e depois essa crise de Chipre, que é terrível. Não sei se eles estão tentando botar chifre na cabeça do Chipre, mas enfim, na cabeça do cavalo. Mas enfim, é simultâneo, e isso pode ser o prenúncio de uma vontade. Você sabe que na Alemanha o sentimento anti-euro é muito forte. Essa crise de Chipre foi absolutamente incrível. Teve uma crise bancária, e lá tem uma troika, FMI, Banco Central Europeu, que vem com essa proposta maluca de fazer um fisco. Eles vão emprestar 10 bilhões e querem confiscar 4 das contas das pessoas. Não é isso? Essa proposta já foi abandonada. Isso, porque na terça-feira o Parlamento rejeitou essa proposta. Mas o fato de propor uma medida, isso é completamente... Mas é que tem uma razão para isso. A razão é a desconfiança do Banco Central Europeu
em relação a quem é que seria salvo, se salvar os bancos do Chipre. E não só isso, que seriam, primeiro, boa parte dos... Segundo, os serviços secretos alemães, a informação foi publicada pelo Der Spiegel na semana passada, 20 bilhões dos 70 bilhões de depósitos nos bancos cipriotas são de russos. Exato. Então, é o maior paraíso fiscal dos russos, o paraíso fiscal preferido dos russos, até Chipre é o maior investidor na Rússia. Isso é uma loucura. Imagina. Então, mas é justamente por isso essa forma, porque você vai salvar o dinheiro, esse dinheiro que é lavado. Não dessa forma, porque essa proposta maluca, eu insisto, dizia que todo mundo ia ter um haircut, mesmo os pequenos poupadores, até 100 mil euros, iam perder 6%, 7%. É isso. Por que não precisa? Se quiser pegar os russos, que pegam acima de 100 mil reais, acima de 1 milhão de euros. Sim, se não me engano, essa proposta até foi abandonada. Sim, foi rejeitada. Sim, não, de menos de que 100 mil, até mesmo de ser rejeitada, eu acho que foi abandonada. Mas a questão não é essa. A questão é que, politicamente, a Alemanha se recusava, primeiro que a Merkel ganhou muitos pontos de popularidade, impondo austeridade aos outros países da Europa em dificuldade. Então, Chipre não era impossível que o alemão aceite salvar Chipre sabendo que era a máquina de lavar dos russos. Pois é. Então, e eles acharam, assim, a ideia é que o povo cipriota, seja seja ele nacional ou não, Chipre tinha que contribuir. Porque a ideia era... E tinha que cumprir as normas da União Europeia, que não cumpre também, né? As normas bancárias não cumprem. Pois é. Eles agora eles vão se submeter a uma auditoria. E durante a semana toda o que a gente viu foi uma coisa que já teve aqui no Brasil, que vocês provavelmente não sabem, que foi as enormes filas na frente dos caixas eletrônicos, o que aconteceu aqui em 91 com o Plano Collor. Sim, lembrança do confisco aqui do Collor. Eu falo que é uma loucura, porque isso, se for feito, mesmo com uma atenuante, se for em vigor, isso vai respingar no Portugal, na Itália e todos os países. Na Itália. Vai provocar um pânico bancário. Aliás, um pânico. Tem também outro atenuante, e que dizem que os juros são tão altos sobre os depósitos que mesmo aquela taxa de 7% não ia mudar muita coisa assim. Tá bom, e o nome do diretor do presidente do Banco Central lá? É pânico. Pânicos Demetríades. Bom, nós estamos mais que estourados. Muito obrigada aos telespectadores. E fique com o programa Metrópole, que vai discutir Marco Feliciano, o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Tchau, até a semana que vem. Ladies and gentlemen.